Nenhuma exceção. Devemos exercitar a caridade não apenas com todas as pessoas, mas também em todas as circunstâncias, sem exceção e sem limites. Assim admoesta o nosso fundador, e vou dizer que a nossa caridade deve ser universal, não só enquanto deve abraçar todos os homens, mas também enquanto deve inspirar e informar todas as nossas relações com o próximo e todos os atos internos e externos que nós cumprimos em ordem a ele. Não movamos a mão ou o pé, recomenda Dom Marelo. Não pronunciemos pensamento e não cultivemos sentimento que não seja inspirado e informado pela caridade. Uma forma excelente e requintada de amor para com o próximo é a indulgência, a qual também, à maneira da caridade, deve ser universal e ilimitada, sem admitir nenhuma exceção. Procuremos ser sempre indulgentes para com o nosso próximo, exortava Dom Marelo. Indulgentes nos pensamentos, nos juízos, nas palavras, nos olhares e em tudo. E observava com aquela profunda experiência que lhe vinha de uma longa prática na direção das almas. Nós somos muito frequentemente o contrário daquilo que deveríamos ser. Indulgentes conosco e severos com os outros. No entanto, a razão queria que fôssemos indulgentes com os outros e severos conosco mesmos. Porque quando se trata de nós mesmos, conhecemos bem como estão as coisas e a malícia que há nas nossas ações, pelo que deveríamos condená-las severissimamente. Ao invés, somos assaz mais propensos a condenar as ações dos outros, e quando não podemos condenar a ação porque é boa e a qual se vê, condenamos a intenção, que não se vê. Isso deriva da nossa maldade, da absoluta falta de verdadeira caridade e indulgência. E acontece, infelizmente, que com a nossa intransigência a respeito dos outros, e nosso zelo excessivo e mal entendido, nós não edificamos nada, mas antes destruímos, fazendo mais mal que bem ao nosso próximo. Constatado o defeito, ele nos sugeria o remédio, que se deve buscar no exemplo e na imitação dos santos. Olhemos os santos, dizia, mais eram santos e mais eram indulgentes. Eles eram os menos culpados diante de Deus e dos homens. Contudo, se acreditavam devedores de todos. Nós, ao contrário, pesamos as palavras, perscrutamos os gestos, sondamos as intenções do nosso próximo, mostrando-nos exigentíssimos a respeito deles. E se conseguimos colher uma palavra picante ou um ato de despeito, parece-nos já ter feito uma grande coisa. Não devemos contentar-nos de estar na lei e não prejudicar ao nosso próximo. Devemos ainda amá-lo, compadecer-nos dele e fazer-lhe o bem, recordando que o Senhor usa conosco a mesma medida que nós usamos com os outros. A caridade é tão preciosa que deve ter a preferência em tudo e triunfar sempre, também na luta pela verdade. Dizia Santo Agostinho, destrua os erros, mas poupe os errados. E Dom Marelo exortava, nas divergências de critérios, nas diversidades de opiniões, no julgar, o modo de fazer as coisas que nos parecem mal feitas, enquanto a outros parecem feitas bem, é preciso mostrar-se sempre dóceis, conciliadores, sem nunca querer fazer triunfar a razão a dano da caridade. A nossa docilidade, porém, não deve nunca condescender aquilo que poderá constituir uma ofensa ao Senhor, mas deve então intervir aquela firmeza a toda prova, que sabe unir muito bem o amor ao próximo com o santo temor a Deus. Doçura, indulgência, firmeza, disse Dom Marelo. Se não é nada, ceder; se é mal, resistir corajosamente. É uma ajuda muito eficaz ao exercício constante da caridade pensar que aqueles com os quais vivemos aqui na terra são aqueles mesmos com os quais deveremos viver no céu. E é justo por isso que devemos começar a amá-los com aquela mesma caridade com a qual os amaremos no paraíso. Dom Marelo nos chama a atenção justamente neste pensamento quando diz: cultivemos aquela bela caridade na qual todos nos unimos em estreito vínculo do divino amor que nos deverá reunir um dia no céu. Se não nos é possível fazer chegar a todos a nossa obra benéfica, podemos, porém, beneficiar a todos com a nossa oração. Eis, portanto, a necessidade e o dever de rezar por todos, para fazer chegar a eles os benefícios, os benéficos efeitos da nossa caridade. Sim,
Rezemos e rezemos muito, nos exorta o nosso fundador. E no mútuo comércio de orações, o nosso afeto encontrará dulcíssimo alívio. Deus, que de coração quer que nós nos exercitemos a caridade para com todos, não só nos fornece o meio de beneficiar os distantes e os ausentes mediante a oração que a Ele por eles elevamos, mas ainda nos dá a maneira de chegar com a nossa caridade até as almas purgantes, concedendo-nos poder socorrê-las nas suas penas mediante os sufrágios. Também a elas, portanto, deverá estender-se a nossa generosidade, como nos recomenda Dom Marelo, dizendo: procuremos sufragar as almas purgantes em todos os modos possíveis. Assim, a nossa caridade será verdadeiramente universal.